Ó, cai pra onde, nó? Olha, olha só o pedaço da seca, tá o mato da caramba, pô. Mato da caramba. Tem. Rapaz, se eu fosse você, não ia não. Por quê? Não ia não. Por que não vou? Rapaz, desde que nós eu vou explicar. Então explique. Não vá não, rapaz. Por quê, rapaz? Rapaz, sabe por que é? Ei, Vou explicar a você. por quê? Suas botas estão erradas. O pé direito tá no Esse esquerdo, cara o vê esquerdo, tudo, o rapaz. esquerdo tá no direito e o Que direito errado, rapaz. tá errado sim, suas botas tá erradas, Mas rapaz. errado tá eu, homem. Não vá não, rapaz. Ei, peraí. Mas o que é, Aí, rapaz? rapaz, tenha calma, rapaz. Você é que muito é? ignorante. Não vá não, Lucas. Eu vou. Não vá não, Lucas. As botas tá erradas, rapaz. Rapaz, tá cara de... Olha. Ei, não. Ai, pra cá da porra, vai lá da porra. Ei, peraí. Que é? Você não ia, rapaz. Eu ia, mas não vou mais não. Ai, pra cá da porra.